Eu sou o padre Júlio Lancelotti, estava aqui na praça agora com os irmãos de rua e vendo uma situação e passou uma moto por aqui e o cara falou: padre filho da p... que defende Noia. Então, depois dos ataques de alguns candidatos à prefeitura contra mim, eu estou cada vez mais em risco. O risco que eu estou correndo é cada vez maior e a responsabilidade vocês sabem de quem é. Salve, salve galãs e galoas! Tá aí um cara que eu detesto, mas que no fim das contas eu espero que seja enterrado na lata do lixo da história e que vai ter servido para um propósito. Eu obriguei, sim, meu filho a seguir o Mamãe Caguei no Twitter, justificando que aquilo é um tutorial do que não fazer e de como não agir na vida. Porque se tem alguém que consegue ultrapassar todos os limites do bom senso, sempre é o Mamãe Falei. Aliás, é o nome que ele não quer ser chamado, né? Mamãe Falei, Mamãe Falei. E qual será o interesse que o Arthur Duval, Mamãe Falei, o Ivo Holanda sem graça do MBL... Bando de vagabundo! Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem, aqui! tem atacar o padre Júlio Lancelotti. Desde que esses ataques começaram, essa é a pergunta que não quer calar. Afinal, o padre Júlio não é candidato à prefeitura e nem adversário do Mamãe Falei nas urnas. Mas o religioso virou o principal adversário do bolsonarista nessa disputa. Em vídeo publicado na manhã da última terça-feira, dia 15, o padre gravou um depoimento dizendo que uma moto passou pela rua em que ele atua junto aos moradores de rua, na Moca, e o xingou. Em seguida, ele fez um BO. Nas imagens, Júlio diz que se algo acontecer a ele, nós já sabemos os culpados. Logo, a internet relacionou os ataques do deputado estadual do Patriotas ao padre. Mas a real é que a questão pode não ser tão simplória assim. O Arthur Duval é sintoma e não causa de ataques da sociedade civil e de políticos às várias obras do padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Associações de moradores da Moca sempre tentaram expulsar o religioso da região, seja por meio de abaixo-assinados ou espalhando terror com histórias inconsistentes. Os motivos são os que vocês estão pensando mesmo: elitismo, higienismo e gentrificação. O paulistano de classe média não admite conviver no meio de gente diferenciada. Ainda mais quando tem um sobrenome cheio de consoantes e letras dobradas, né? Infelizmente, quanto mais a pessoa se orgulha da descendência europeia em um bairro, pior é. A Moca, para quem não conhece, aqui em São Paulo, é um bairro de origem operária, que foi gourmetizado e fica bem perto da região central de São Paulo. Com o agravamento da crise econômica, era questão de tempo a miséria furar a bolha do bairro tradicional. Um pouco de entendimento da situação social não faria mal a ninguém, até porque não é só lá. Vários bairros até mais afastados passam pelo mesmo. Por que essas pessoas que criticam a situação não lutam e cobram da prefeitura projetos de reinserção social dos usuários do centro de acolhimento, ao invés de tratá-los como sub-humanos que devem ser jogados para longe? Além disso, moradores dizem que o trabalho do Lancelotti aumenta a criminalidade local, o que até mesmo a polícia civil nega. Ou seja, os ataques não começaram agora. Só é a primeira vez que alguém relativamente famoso faz isso. Mas nenhum ataque é tão importante quanto aquele relacionado com a questão imobiliária. A Moca é um bairro cheio de galpões e indústrias abandonadas que são, claro, alvos da exploração imobiliária de grandes interesses de construtoras. Portanto, ter o padre Júlio no local com seus moradores de rua é óbvio, um empecilho para essa exploração da região. Afinal, né, quem da classe média vai querer dividir e pagar 1 milhão num pombal de 50 metros quadrados e dividir o bairro com mendigo, não é mesmo? Além disso, essa eleição em São Paulo tem um ponto-chave. Em 2021 será elaborada uma revisão do plano diretor. O prefeito, portanto, eleito, poderá realizar mudanças na legislação que determina o adensamento, a verticalização, a criação de novos eixos comerciais, entre outros parâmetros essenciais para o futuro de uma cidade do porte de São Paulo. Mais espigões sem sentido subirão como continuam subindo em todos os bairros, e quem perde é sempre o cidadão. Esses parâmetros são essenciais para o crescimento ou não
de uma cidade. E o impacto disso sobre a mobilidade urbana é muito grave. Não, mas peraí, né? Porra, esse padre comunista atrapalha demais as construtoras, né? Elas sim enxergam potencial no centro expandido. E o Arthur Duval tá sendo o garotinho de recado deles? Eu não sei, não posso aqui afirmar. Mas geralmente a direita em São Paulo costuma ser sim. E as construtoras mandam na cidade. Não se espante se o Boulos for alvo de ataques do mesmo nível, já que a ideia dele é investir em moradia popular no centro se vencer a eleição aqui na capital. Quem ganhar tem a chance de revolucionar a urbanização da cidade ou intensificar a desigualdade, que é o caso do Mamãe Falei. Além disso, um terceiro ponto que também tem peso nesses ataques foi descoberto pela escritora Daniela Abad. Sigam ela ali no Twitter. Na rua Alcântara Machado está sendo construído, olha lá, um templo sede da Assembleia de Deus. Um dos financiadores, sabe quem era? O Eduardo Cunha. Mas as obras estão atrasadas. É um prédio chique para 10 mil pessoas que pretende rivalizar com o Templo de Salomão ali da Igreja Universal, que fica a 1 quilômetro dali. É até por isso que existe uma pressão para o fechamento do Centro São Martinho, outra obra do padre Júlio Lancelotti que sofre ataques até da subprefeitura da Moca. Curiosamente, hoje o chefe do gabinete do subprefeito, Abner Inácio da Silva, é fiel da Assembleia de Deus. Deve ser só mais uma daquelas coincidências da atualidade, eu tenho certeza disso, né? De qualquer maneira, esse caso escancara um grande problema atual. O cristão que faz obra solidária e segue os ensinamentos de Cristo é visto como errado, como criminoso. Já os donos de grandes corporações e donos de igreja, que enriquecem por meio da religião, são defendidos por quem se diz cristão. Se existe inversão de valores no Brasil atual é essa. E Mamãe Falei é daqueles cidadãos de bem que só chamam pro pau idosos e mulheres e sobem a voz quando falam com eles. Eu quero ver é chamar jornalista da Galanceios pro pau, Mamãe Falei. Tô falando do Helder Maldonado, né? Porque eu já entro no caso ali dos idosos, né? Bom, parabéns aí pra você paulistano que colocou esse chorume humano, esse hidrante de diarreia na Câmara Estadual. Eu espero que você tenha aprendido que o seu voto sim pode fazer uma grande diferença. Mas infelizmente essa galera aí não costuma aprender com nada mesmo, né? Bom, se você chegou até aqui, curte a Galanceios, nos assiste diariamente, sabe que pode nos apoiar, tem aqui no primeiro comentário os links dos nossos apoios. E é muito importante porque a gente não tem construtora, não tem governo federal, não tem grandes empresas financiando nem bancando a Galanceios, a gente tem vocês. E se você não puder apoiar, compartilha esse vídeo, compartilha nos grupos de Zap o Evangelho segundo a Galãs Feios, né? Porque a gente tem que chegar nos 500 mil até o final do ano. Vamos aí, galera, ajuda aí! Também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se você é um desses ainda que apoia sujeitinhos como Mamãe Falei, eu só tenho uma coisa pra te dizer, ó. Não passarão!